Boa noite. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Que bom que você veio hoje. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite. Que noite especial. Sei que você preparou algo especial para os nossos corações, para que a gente cresça nessa noite. Então, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração. Declaramos que Ele é a terra fértil, preparada, pronta para receber a Tua palavra e gerar e produzir a 100 por 1. Muito obrigada por aquilo que você já está fazendo em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está animado nessa noite? Eu tenho sempre que perguntar isso. Sabe por quê? Porque eu aprendi que Deus responde à expectativa do nosso coração. E é por isso que a gente tem sempre que ter essa expectativa de que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você está aqui porque você crê que Ele existe. Mas eu quero te dizer que Ele também recompensa aqueles que o buscam. Que você tem que crer nisso também, tá bom? Queria pedir, antes da gente começar, para você, se você está com o seu celular, se desliga. Se você não puder desligar, coloca no silencioso. Para que a gente tenha a atenção na palavra, para que a palavra tenha a primazia nessa noite no meu coração e no seu, tá bom? Eu costumo dizer que assim, quando a gente está lendo a palavra, a gente tem que se comportar, eu falei acho que no domingo passado, como quem estivesse diante de um advogado que está lendo o nosso testamento e está dizendo quais são os nossos benefícios e a nossa herança. A gente não vai ficar dividindo a atenção com mais nada, porque a gente não quer ser roubado. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós não vamos deixar, porque nós estamos com o nosso coração apegado à palavra. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar para mim aí. Posso botar, Rômulo? Isso. Ah, não aparece lá não agora? Então tá. Eu pensei que ia ficar ali para mim também. Então tá bom. Nós estamos aí nessa série Ano de Resposta, né? Eu comecei semana passada falando sobre isso. Quem não esteve aqui semana passada, levanta a mão. Então são poucas pessoas, mas eu vou contextualizar. Final do ano passado, meados de dezembro, o Wellington estava ali compartilhando comigo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele sempre, generosamente, me dá a oportunidade de falar. E eu já gosto pouco, né? Falei assim, então, já que eu vou ter essa oportunidade, busquei. Você também faz isso. Você busca em Deus uma direção, uma palavra, né? E Deus tem sido Deus é fiel, tem sido não, Ele sempre é. Mas como é impressionante que eu tenho vivido com Deus, você também pode dar testemunho disso, de que todo ano Ele te dá uma palavra que cola no teu coração e você agarra ela o ano inteiro. Isso tem acontecido comigo de alguns anos para cá, de uns 6 anos para cá, tem sido assim. Eu tenho buscado em Deus uma direção para aquele ano e Ele tem me dado. E aí, conversando com Deus, eu ouvi, sim, no meu coração, no meu espírito, porque é nesse lugar que a gente ouve, e eu ouvi Deus falando assim, filha, 2022 é ano de resposta. E aí eu falei semana passada, que eu fiquei animadíssima, né? Imagina, Deus Todo-Poderoso diz para você que é ano de resposta. Você vibra. E aí, logo na sequência, começou a vir no meu coração vários versículos falando de como Deus é esse Deus que responde. É o Deus que... Eu até separei alguns versículos aqui, porque Ele sempre responde. E será que... Aí lembrei desses versículos. Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essas coisas começaram a borbulhar no meu coração, e eu falei, mas você sempre responde. Não é uma novidade. Na verdade, é a verdade. Porque está escrito que você sempre responde. E eu fiquei conversando com Deus ali, e Ele falou assim, é por isso que você pode ficar mais animada ainda. Porque não é o ano, não que Ele não responda, mas é o ano da sua resposta, Deus falou comigo. É o ano de você responder. E aí eu entendi de Deus que era uma direção para trazer para a nossa igreja, que é o ano da gente responder, gente.
Deus está esperando em 2022 a minha resposta e a sua resposta. De coisas que você sabe que Ele já tem falado com você. De coisas que Ele já tem comunicado no seu coração. De coisas que já foram reveladas para você na palavra. Deus sempre responde. Está escrito. O que falta muitas vezes é a gente responder. E é por isso que a gente pode ficar animado. Porque se Ele diz que a gente pode responder, que é o ano da nossa resposta, e porque nós estamos qualificados para responder a Ele. Isso mostra que a gente está crescendo. Você entende? Quem tem filho sabe que tem algumas coisas que você pede ao filho, ele é pequeno, ele ainda não tem condições de fazer. Mas tem um determinado momento na vida dele que ele alcança um crescimento e aí ele já pode responder. E aí nós falamos domingo passado sobre várias pessoas na palavra que responderam a Deus. Muitos homens e mulheres responderam a Deus e também experimentaram a resposta de Deus. Então o que a gente está tratando nessa série não é sobre a resposta de Deus, mas é a minha resposta e a sua resposta a Deus. Amém? Você está comigo aí? Dorme não, hein, gente? Então, deixa eu passar aqui. E aí nós chegamos nesse ponto aí, né? A gente falou de comunicação um pouco na semana passada. Falamos que desses pontinhos aí do WhatsApp, que, né, que a gente sabe que a pessoa viu, visualizou o que a gente mandou, e aí não aparece a resposta da pessoa. E a gente entendeu que a gente não pode mais deixar Deus sem a nossa resposta. Que chegou um tempo, e esse é o tempo, é hoje, é já, é 2022. Deus está esperando que a gente responda. Sabe por quê? Deus já deu tudo o que a gente precisa para responder. A gente já tem a palavra, e a gente já tem aquele que revela a palavra, que é o Espírito Santo. Então a gente já tem toda a condição de responder. A gente só precisa andar nesse caminho para poder responder. E a gente viu também várias pessoas que responderam a Deus e experimentaram uma vida extraordinária. A gente mostrou na semana passada alguns textos, eu trouxe para você Isaías 6:8. Né? Deus fala, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Imagina Deus fazendo essa pergunta. Como que eu vou deixar Deus sem resposta? Não. Então eu disse, o profeta falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando pessoas. Está fazendo perguntas, está dando direções. E o que eu e você temos feito? 1 Samuel 3:10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. A que prontamente o menino respondeu, fala que teu servo ouve. E aí assim, eu fui mostrando alguns textos para vocês. Esse aqui de Moisés, que Deus convoca Moisés. Moisés. E ele diz, eis-me aqui. É tempo da gente responder, gente. É quando a gente responde que a gente experimenta de Deus. Minha resposta a Deus me fará viver o sobrenatural. E eu falei domingo passado que tem muita gente que quer viver coisas em Deus. Quero viver o sobrenatural. Quero viver o que Deus tem para mim. Mas para a gente viver o que Deus tem para a gente precisa responder aquilo que Ele já está falando com a gente. E é importante também que a gente seja consciente de que quando a gente responde a Deus naquilo que Ele já está falando comigo e com você, não só a gente é beneficiado, mas quem vive com a gente, quem se associa com a gente, quem convive com a gente também é beneficiado. Pais, quantas famílias, né, filhos são beneficiados porque pais responderam a Deus. Porque entenderam o que Deus está chamando a fazer. Né? A gente olha para a palavra e vê que a resposta de Abraão fez com que a gente estivesse aqui. A Bíblia diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a minha família e a sua. Amém? A resposta de Moisés fez com que uma nação começasse a existir. Fosse salva da fome naquele momento, foi liberta da escravidão naquele momento. Amém? Resposta de Esther. Nós falamos sobre todas essas respostas. E aí a gente começou a conversar sobre 3 maneiras que a gente pode responder a Deus. Podem existir várias, tá, gente? Eu não estou dizendo que são 3, não. Tá? Com Deus não tem nada fechado assim.
A única coisa que só existe é um caminho, que é Jesus. Esse que é o único. Mas as maneiras como Deus age, Ele é poderoso para agir de várias maneiras. Mas eu separei 3 maneiras da gente responder a Deus. E a gente vai falar nessa série sobre 3. Semana passada a gente começou por essa daí. Responder num posicionamento de fé. Eu estou só fazendo rapidinho um mini flashback aí do que a gente viu para te contextualizar. Responder num posicionamento de fé. E aí eu falei semana passada que o assunto é fé, gente. Esse é o assunto. A fé é o assunto. Não, a gente, sempre que a gente for responder a Deus, a gente vai responder através da fé. Porque sem fé, você já sabe, é o quê? Impossível agradar a Deus. Mas a gente está falando aí de um posicionamento de fé. O que é isso? A gente conversou semana passada. É uma atitude de fé. É uma firmeza. É a maneira como eu ajo. É o posicionamento mesmo em cima daquilo que ele disse. E aí eu falei que toda vez que você responde a verdade, e aí quando eu estou falando a verdade, eu estou falando da palavra, tá? A palavra é a verdade. Toda vez que você responde a verdade, porque isso já foi revelado no seu coração, você entendeu o que Deus está falando com você. Entendeu o que ele disse, por exemplo, sobre saúde, e você fica posicionado em Isaías 53, você já entendeu, isso já foi revelado para você, e você fica firme, isso é um posicionamento de fé. E isso é mostrado através das nossas atitudes, da maneira como a gente vive. E aí eu trouxe para você, o justo viverá pela fé. 3 vezes na palavra Deus diz isso, que aquele que foi justificado por Cristo Jesus vive pela fé. Esse é o jeito que ele instituiu para a gente viver. Está lá em Abacuque 2,4, Gálatas 3,11, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E fé não é apenas acreditar, mas é o estilo de vida da nova criatura, daquele que nasceu de novo. Falei também na semana passada que fé é a maneira que Deus estabeleceu para que a gente tivesse comunhão com Ele e experimentasse todas as suas promessas. Gente, desde o jardim é sobre fé. Desde o Éden, era sobre crer naquilo que Deus disse. Deus tinha dado uma palavra para o homem e para a mulher. E bastava que eles crescem. Mas eles não creram. Eles foram enganados e aceitaram a mentira como verdade. Deram crédito para alguém que eles não conheciam. E desacreditaram da palavra daquele com quem eles tinham um relacionamento. Não permaneceram crendo no que Deus havia dito. E por isso deixaram de ter comunhão com Deus. E de experimentar a vida extraordinária que Deus tinha programado por eles. Mas graças a Deus, que Deus providenciou para todos nós um meio de resgate, de redenção, de perdão, de restauração, através de Jesus. Amém? Só que continua sendo sobre fé. Continua sendo sobre fé, sobre crer em Jesus, crer na palavra, para experimentar a vida de Deus. Do mesmo jeito que Adão e Eva precisavam crer no que Deus tinha dito para experimentarem a vida extraordinária de Deus e as promessas dele, para aquele lugar que eles viviam, hoje nós também precisamos de um posicionamento de fé para experimentarmos o que Deus tem para a gente. Assim, uma pessoa posicionada em fé, o que é uma pessoa posicionada em fé? É aquela que sabe o que Deus pensa a respeito das coisas. Ou seja, precisa conhecer a palavra. E segue a direção que ele dá. Sabe por que ela segue a direção que ele dá? Porque ela sabe que está escrito que ele sempre nos conduz em vitória. Então ela não se atemoriza com as coisas do lado de fora. Porque ela sabe que Deus é fiel. A palavra dele. Então ela permanece na palavra. Ela não se deixa levar pelas circunstâncias do lado de fora. Amém? Falei com você também. Responder a Deus em fé tem a ver com posicionamento, atitudes, escolhas, palavras e decisões de maneira contínua no nosso dia a dia. Um posicionamento de fé, gente, vai aparecer no dia a dia. Não é na igreja. O Wellington falou hoje de manhã, né? Normalmente o cristão tem um vocabulário, né? Fala assim, só Jesus na causa, é tremendo. Falar palavras recitadas ou alguma palavra, um vocábulo da Bíblia, todo mundo fala.
Mas a gente mostra que a gente é crente pelo que a gente crê, não pelo que a gente fala, simplesmente. Mas pelo nosso posicionamento no dia a dia. É contínuo. É claro que o que a gente fala está totalmente associado. Né? Cri, por isso falei. Né? Deus pede para a gente falar. Mas não basta só falar. Deus nos chama para uma prática de fé. Amém? E aí eu falei dentro desse ponto de um posicionamento de fé. Estou ainda te situando. O que poderia nos impedir de responder com esse posicionamento de fé? Então, responder a Deus nos chama para 2022, para a gente responder num posicionamento de fé. E aí eu te pergunto, o que poderia nos impedir de responder nesse posicionamento? Podem ser várias coisas também, mas eu trouxe só duas. Primeira foi essa daí, ignorância ou desconhecimento da palavra. Mateus 22, 29 diz assim, respondeu-lhes Jesus, isso é Jesus falando, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está dizendo que as pessoas erram porque não conhecem a palavra e o poder de Deus. E a Bíblia diz que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Porque a gente não conhece a palavra, não conhece o que ele pensa, não sabe quais são os planos dele através da palavra, qual é a direção dele, a gente erra. Isso é um convite para mim e para você, para a gente mergulhar nisso aqui. É incrível a gente dizer que Deus é o nosso primeiro amor, é quem a gente mais ama, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente não tem interesse em conhecê-lo. E só existe um jeito de conhecer, gente, num relacionamento com a palavra. Se não sabemos o que Deus pensa a respeito de algum assunto ou circunstância, estaremos incapacitados de responder em fé. A gente só vai responder em fé se a gente conhecer. O desconhecimento ou a ignorância em relação ao que Deus pensa leva a gente ao erro. A gente não consegue ter um posicionamento firme de fé, porque eu não sei o que Deus pensa, então eu fico oscilando. E aí eu dei um exemplo prático, eu sou professora de educação infantil, então eu gosto de coisas práticas, né? Porque criança aprende assim, né? Na prática. Então, eu trouxe um exemplo prático. Você acredita que a Bíblia é a verdade? Amém? Responde aí, gente. Amém? A Bíblia é a verdade. E está escrito que Deus é bom. Amém? Deus é bom. Está escrito, você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar vários textos dizendo que Deus é bom. Aí tem crente que acredita que Deus coloca doença para ensinar uma pessoa. E aí eu falei sobre isso na semana passada. Gente, Deus é bom. A Bíblia diz que se a gente, sendo mal, sabe dar coisas boas aos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? Nos dará. Nos deu Jesus. Ele não poupou seu próprio filho, como não nos daria todas as outras coisas? Está escrito na palavra. Então, assim, Deus é bom. Aí tem crente que acha, não, Deus botou essa doença para ensinar a gente. Deus, quando quer ensinar a gente, e Ele quer ensinar, Ele traz a gente para cá, para a gente sentar e ouvir. Nessa noite você está sendo ensinado para nunca mais você permitir que alguém fale de Deus dizendo que Ele bota doença. Corrige. Não deixa as pessoas falarem de Deus dessa forma, não. Apresentar Deus como um Deus que é mau. A gente tem esse papel de corrigir também, de ensinar as pessoas naquilo que a gente já aprendeu. Amém? E aí outra coisa que pode também levar a gente a não exercer um posicionamento de fé diante das circunstâncias, de responder num posicionamento, a incredulidade. E aí eu falei que essa é triste porque essa trata do crente. Incredulidade é ter o conhecimento a respeito da verdade e rejeitar. Você já sabe, porque está escrito. Você já entendeu, mas aí você rejeita. E aí eu trouxe um exemplo prático, que eu até escrevi aqui, não sei se foi esse que eu falei semana passada. A palavra diz que Deus é o nosso provedor. Amém? Você crê que a palavra é verdade? Diz que Ele é o nosso provedor. Está lá em Mateus 6, diz que Ele cuida das aves, que Ele provê a beleza e a roupa para os lírios. E aí diz que Ele cuida de nós. Aí aparece uma circunstância. Aparece uma situação. E aí o que acontece com o crente? Porque é um problema do crente. O mundo não crê, gente. É um problema do crente. Aparece a circunstância, o crente fica como? Desesperado. Mete os pés pelas mãos, sai fazendo um monte de coisa que Deus não mandou ele fazer. Mas ali está escrito que Deus é o nosso provedor.
Está escrito que ele nos sustenta. Gente, é normal ficar assustado ou ficar triste no primeiro momento. Mas a gente tem um lugar de segurança. Eu e você temos um lugar de segurança. Esse lugar é a palavra. Aí o que acontece? Se a gente está firmado na palavra, se você conhece 2 Coríntios 4:8, lá diz que assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A Bíblia diz que nós não tememos mais notícias. A gente tem que conhecer esses textos e se firmar e se posicionar nesses textos. Vem a situação, vem uma conta para pagar e você não sabe de onde vai sair esse dinheiro. Você se posiciona em Deus. Você não sai tomando decisões. Você acabou de ouvir aqui no momento de semente esse ensino. Você não sai precipitado tomando decisões. Mas você corre para a palavra e fala, Senhor, a tua palavra diz que você que provê. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que você vai fazer porque você é fiel ao que você disse. E aí você fica posicionado. Então a incredulidade, a gente precisa começar a conhecer a palavra e se firmar na palavra. Amém? Falei isso daí, que o posicionamento de fé nos coloca no lugar do pronto, daquilo que está pronto. E aí nós falamos de várias pessoas, Ana. Falo para você, se você não esteve aqui, vai lá e assiste semana passada. Falamos de Ana, de Josué e Caleb, do centurião de Cafarnaum. Falamos de várias pessoas. Falamos que nem sempre as pessoas vão entender o nosso exercício de fé, de confessar o que a gente crê, né? A coisa está do lado de fora acontecendo e você está crendo, está firme, mas as pessoas não vão aceitar. A gente vai falar, você é doido? Você não está nervoso com essa situação? Você não vai aí fazer alguma coisa? Não, estou esperando a paz, que o Elton falou ainda há pouco. Estou esperando a paz de Deus. Só ajo debaixo dessa direção. Isso é loucura para o mundo, gente. Mas é o jeito que Deus estabeleceu para a gente viver. Que isso chama dependência. Amém? Quem se estabelece na verdade, ou seja, quem tem esse posicionamento na verdade, vê a manifestação da verdade. Nós falamos até de semana passada daquele homem de Listra, sentado lá na beira do caminho, aleijado desde o nascimento. Paulo vira para ele, vê fé para ele ser curado, fala, levanta e anda. O homem não se vitimizou, o homem levantou e saiu e foi andando. Ele se posicionou, ele recebeu uma palavra e ele se posicionou nessa palavra. Você já tem recebido palavra, Deus já tem falado com você, o Espírito Santo tem falado com você, tem te pedido para responder. Como é que você está respondendo? Amém? Você está aí? Amém. Glória a Deus. Fala, e para encerrar essa recapitulação aí, nós falamos sobre esse texto de Abacuque, e eu queria ler essa última, é da versão VFL, versão fácil de ler. Diz assim, o versículo 4. A pessoa que se cansa de esperar o cumprimento dessa visão não se comportará conforme o que foi dito. Você entende que é um comportamento? Crer é um comportamento. E conforme o que foi dito pela visão. Mas a pessoa aprovada por Deus viverá pela sua fé. Cansar de esperar, ou seja, desistir, deixar de crer. E a pessoa aprovada é aquela que crê. Confiança não é uma declaração verbal, vou repetir isso, apenas, mas é um posicionamento. E aí, gente, eu até, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de 2 pessoas que falaram comigo recentemente, que viveram situações complicadas. Uma que o senhorio pediu o apartamento. Sabe, você mora de aluguel e aí a pessoa vem e pede a casa, né? Pede o apartamento. No primeiro momento, você pode ficar se sentindo assim, entristecido, meio sem saber como fazer naquela situação. O que eu vou fazer? Mas aí, você lembra da palavra, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa pessoa se posicionou na palavra. E sabe o que aconteceu? Veio para ela o que parecia o caos, né? Vamos dizer assim, ser de uma hora para outra, sem ser avisado, com muita antecedência. Alguém pede a casa que você está morando. Aí você tem 2 opções. Sempre vamos ter o poder da escolha. Pastor Eli fala isso sempre. E o que aconteceu? Essa pessoa escolheu a palavra.
E aí o que ela experimentou? Hoje ela está comprando um apartamento e agora ela vai ter a casa própria dela. Amém? Você pode glorificar a Deus? Outra situação que uma pessoa compartilhou comigo. Final do ano, essa pessoa tem um comércio. E o que aconteceu com ela? O comércio que ela alugou aquela loja, mobiliou a loja, tudo prontinho. Ela com as clientes naquele bairro, há anos trabalhando ali. Veio o dono da loja e pediu a loja. Pleno dezembro. Salão de beleza, pensa. O momento mais ponto alto de um salão de beleza é final do ano, não é isso? E aí pedem a loja. Primeiro momento ela chorou, se entristeceu, ficou, mas a gente é abalado, mas a gente não é destruído. A gente não fica nesse lugar, nesse buraco, porque a gente tem aonde agarrar, a gente tem aonde se firmar. E ela foi para a palavra e começou a falar com Deus: Senhor, eu sei que você está preparando algo especial. Eu não temo mais notícias. E o que aconteceu? Gente, não deu uma semana. Uma pessoa ligou para ela e falou assim: eu estou montando um salão num outro bairro. E eu queria que você viesse trabalhar comigo, mas assim, eu só vou trabalhar, olha só, olha a proposta, eu só vou trabalhar, a dona do salão, eu só vou trabalhar no sábado. O resto da semana todo ele é teu. Você não precisa nem me pagar aluguel. Na verdade, tinha um aluguel para pagar, mas era muito menos do que ela pagava naquele outro. Perto da casa dela. E outra coisa, Deus é tão poderoso que todas as clientes daquele bairro migraram para o bairro. São clientes dela, o que é teu ninguém toma. Todos os clientes dela daquele bairro foram para o outro bairro à procura dela. Porque faz um trabalho de excelência. E Deus está nos chamando para esse lugar também. Você entende que a situação vai sempre vir, gente. Satanás vai sempre trabalhar naquilo que ele pode, que é do lado de fora. Mas a gente tem um lugar que é a palavra, que é o nosso ser interior, que se estiver firmado na palavra, pode acontecer de você ficar abalado no primeiro momento, mas você não pode permanecer nesse lugar. Deus nos chama para um posicionamento de fé. Amém? E aí falamos de ações práticas na palavra, falamos de várias coisas. Nosso posicionamento de fé mostra em quem a gente crê. Mostrei aquele vídeo para você. Né? Deus tem nos chamado para esse posicionamento. E aí, mostra quem a gente crê e impacta o mundo. Deus está esperando o nosso posicionamento, para o nosso posicionamento impactar pessoas. E aí foi esse o primeiro ponto. E hoje a gente vai para esse segundo ponto aqui, que é responder em obediência. A gente já ouviu falar sobre responder num posicionamento de fé, e agora a gente vai falar sobre responder em obediência. E responder em obediência exige fé, gente. Por isso que é importante ouvir a palavra, porque a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu fui procurar no dicionário o significado de obedecer. E diz que o significado de obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa, de alguém. E isso, gente, no mundo que a gente está vivendo hoje, não é politicamente correto. Se submeter. Essa palavra foi pervertida pelo inimigo. Submissão. O diabo ele faz isso, ele perverte as palavras. E uma das palavras que ele perverteu é a submissão. Não é politicamente correto para o mundo, mas a gente sabe que a gente foi chamado para viver de uma maneira biblicamente correta e não politicamente correta. A gente vive pela palavra. Fomos chamados para o que é biblicamente correto e não para o que é politicamente correto. Hoje, você para e olha, em todas as esferas, a palavra submissão é mal vista. Não é isso? Mas no nosso caso, a gente está falando aqui sobre se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Submeter-se tem a ver com acatar, tem a ver com guardar, considerar, isso tudo está lá como sinônimos de submissão. Praticar, seguir. E a obediência, gente, é algo que agrada muito a Deus. Queria que você abrisse comigo 1 Samuel 15. Enquanto você abre lá, eu vou contextualizar para você. O profeta Samuel traz uma palavra de Deus e dá uma ordem para o rei Saul, nesse capítulo, tá? Que era atacar e destruir completamente o inimigo, que eram os amalequitas. Saul, com seu exército, ataca os inimigos, mas como troféu, que ele era,
né, orgulhoso, o troféu, ele poupa a vida do rei Agag e também ele poupa algumas ovelhas, os bois e os bezerros gordos. Deus fala para Samuel na madrugada sobre a infidelidade e a desobediência de Saul e manda Samuel procurar Saul. E aí lá no versículo 12 diz assim: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Nós estamos falando de que a obediência agrada a Deus, tá? De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Você já vê que Saul tinha assim estava envaidecido naquele momento, né? Ele tinha ganhado, então ele estava lá foi construir um monumento para ele. Quando Samuel o encontrou, olha o que Saul diz para ele. Imagina só, Samuel está chegando e Saul está lá, todo bobo com a sua vitória. Ele vira para Samuel e fala assim: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Saul estava achando que ele tinha cumprido a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus à moda dele. E muita gente hoje segue a vontade de Deus à moda dela. Só como o pastor Elinho fala, gente, a vontade de Deus é a moda do chefe. Amém? E o chefe é ele. A gente diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Aí quando chega a hora de você se posicionar em obediência, você faz a sua maneira. Ele é ou não é seu rei e senhor? E aí, continua o texto. Samuel, porém, perguntou: então, que barulho é esse de ovelhas que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul. Olha só que Saul responde: os soldados trouxeram dos amalequitas. A pessoa que é desobediente já gosta de botar a culpa no outro, né? Quem é que mandava ali? Era o rei. Se os soldados fizeram, foi porque ele mandou. Mas aí ele já dá um jeitinho de, na hora, tirar o dele fora, né? Sair da frente e quem? Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse para Saul: fica quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Aí Saul fala: diz. E Samuel responde: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, era claro, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. A vontade de Deus era clara. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Aí disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Gente, não é a nossa maneira. Não é a vontade de Deus feita do jeito que eu acho que tem que fazer. Deus é muito claro. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois. Aí continua. E Samuel respondeu, está na próxima aqui, ó. O que Samuel responde? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Gente, obediência e submissão à palavra e à direção do Espírito Santo é a resposta que Deus está esperando de mim e de você. Tem a palavra, tem o Espírito falando conosco, revelando a palavra ao nosso coração. Nessa situação aí, Saul teve a palavra e a direção dada por um profeta, que era o que acontecia no Antigo Testamento. Mas hoje eu e você temos a palavra à nossa disposição e temos o Espírito Santo em nós, para nos revelar e nos dizer aquilo que ele está pedindo para a gente fazer. Amém? E aí o que a gente faz? A gente obedece ou a gente dá desculpa, como Saul? A palavra revelada em nosso coração sempre nos leva a uma ação correspondente, uma ação de fé e de obediência. A palavra, a gente sempre vai gerar em nós um movimento, ela tem que gerar em nós um movimento, uma ação
naquilo que Deus chamou a gente para fazer, naquilo que Ele está pedindo. Qualquer que seja o seu momento, pare e pensa aí no seu momento hoje na sua vida. Qualquer que seja o seu momento na vida, é uma grande oportunidade para a gente se unir ao Espírito Santo, agindo em fé, dando uma resposta de obediência e assim experimentar o poder de Deus e amadurecer. Deus está chamando a gente para isso, para experimentar o poder dele, crescer no conhecimento de quem ele é, mas a gente precisa de uma resposta de obediência. E aí eu trouxe alguns exemplos de pessoas que foram chamadas a dar uma resposta. Você conhece Gênesis 6, no 14 diz assim, você fará uma arca de madeira cipestre. Deus dá uma ordem para Noé. E aí depois Deus vai falando todo o projeto, dá todo o projeto para ele. Medidas, alturas, né, todo o desenho. E aí, no versículo 22, Deus diz isso aí. Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E aí eu pergunto para mim e para você, porque para mim também, gente, Deus me confrontou, foi muito, enquanto Ele falava comigo. O que Deus tem pedido a mim e a você para a gente fazer? Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Você conhece a história? Deus pede a Abraão Isaque. E o que Deus tem pedido para mim e para você? Moisés obedeceu quando teve que voltar ao Egito para liberar o povo. Deus pediu para ele, vai lá, liberta meu povo. E aí Moisés teve que sair do conforto daquela situação que ele estava. Ele estava já vivendo no deserto, estabelecido, você conhece? E ele teve que sair daquele momento em que ele estava estabelecido para fazer a vontade de Deus. Josué obedeceu. E teve que ser ousado e corajoso. Não foi à toa que Deus falou lá no início para ele que ele precisava ser ousado e corajoso. Porque ele precisou botar o pé para que as águas se abrissem. Pedro obedeceu quando, seguindo as ordens de Jesus, a palavra de Jesus fala para ele assim, joga do outro lado. Faz isso. E como a gente tem respondido? Todos esses homens que ouviram a voz de Deus, obedeceram, eles viram o resultado na vida deles, da obediência. E aí, gente, não só as nossas vidas individuais são impactadas, e a gente recebe, a gente vê o poder de Deus na nossa vida quando a gente responde, mas também as pessoas que estão à nossa volta. O próprio Jesus, gente, ele obedeceu e hoje a gente está experimentando a vida que a gente tem por causa da obediência de Cristo. Amém? Por outro lado, a desobediência paralisa e causa danos, mas o arrependimento e a obediência nos coloca de volta no caminho da vontade de Deus. E a desobediência, gente, ela paralisa e causa danos, não é porque Deus é mau, porque Deus é bom, amém? Mas é porque você está longe da vontade. Quando você escolhe desobedecer, você está escolhendo a sua vontade. Você está escolhendo fazer aquilo que você quer, você está escolhendo ser Deus. E não fazer a vontade de Deus. E a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o fim desde o começo. E aí por isso que a desobediência paralisa e causa danos. E aí você conhece, eu botei esses dois exemplos de pessoas que desobedeceram. Gênesis 19, você conhece a história, está lá em Sodoma e Gomorra, a história da mulher de Ló. No versículo 15 diz assim, no dia seguinte, bem cedo, Deus já tinha determinado no coração que ele ia destruir aquela cidade. Tinha tido aquela conversa lá com Abraão e não tinha jeito para aquela cidade. E aí, no versículo 15 diz assim, no dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló dizendo, arrumem-se depressa. Pegue sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo risco de morrer com a destruição da cidade. Aí o versículo 16, eu me deparei com 16, eu fiquei chocada. Mas isso acontece com a gente. Ló não se apressou. Está escrito no versículo 16. Deus está dando um comando, uma ordem. Está falando depressa, faça isso. E Ló não se apressou. Gente, aí assim, nesse momento Deus falou comigo. E eu sei que é para eu compartilhar com você. Eu e você, mães e pais, esposas e maridos, nós temos responsabilidade de proteger e guardar a nossa casa. Homem, você tem responsabilidade de conduzir a sua casa. Deus deu uma ordem para Ló, se arruma, se apressa, sai.
Sai dessa situação. Sai desse bolo aí que você está envolvido. Sua casa está correndo risco. Sua família está correndo risco. E Ló não se apressou. Então os anjos tomaram... Olha o que aconteceu. Os anjos pegaram eles pelas mãos. Bem como a mulher e as 2 filhas. E os tiraram dali à força. Deixando-os fora da cidade. Porque o Senhor teve misericórdia deles. 17. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: fujam, corram sem parar, sem olhar para trás, e não parem no vale. Aí você conhece que a mulher de Ló, no versículo 26, diz que ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quem desobedece, gente, fica no meio do caminho. Quem desobedece fica no meio do caminho. E Deus não programou a mim e a você para a gente ficar no meio do caminho. Deus programou a gente para uma jornada vitoriosa. Uma jornada de quem chega lá, de quem atravessa para outra margem do rio, de quem cumpre o propósito. Mas isso vai depender da nossa resposta de obediência. O outro texto que eu botei ali, você conhece também, de Jonas. Deus tinha falado para ele: vai e prega para Nínive. E aí, o que acontece? Ele desobedece. Ele foge. E aí ele encontra um navio em Jope, entra para aquele navio. E aí o que acontece? Por causa da desobediência de Jonas, as pessoas que estavam com ele tiveram prejuízo. A desobediência de Jonas trouxe prejuízo para quem estava associado com ele, para quem andava com ele naquele momento. E mais uma vez eu falo isso, Deus falou comigo. E eu sei que é para você também. Eu e você, como pai e como mãe, como marido, como esposa, a gente precisa ver com quem a gente está se associando. Porque isso traz prejuízo para a nossa casa, traz prejuízo para a nossa família. Por outro lado, quando Jonas obedeceu, no versículo capítulo 3, a Bíblia diz que houve salvação para aquela cidade. Quando a gente volta para a rota, e é por isso que eu falei isso aí, a obediência, o arrependimento, Jonas se arrependeu, o arrependimento e a obediência nos coloca de volta no caminho da vontade de Deus. E aí a gente experimenta aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Versículo 5 diz que os ninivitas creram, gente. E aí, gente, nesse ponto, uma coisa eu queria que você guardasse no seu coração, que muitos momentos que Deus vai nos dar um comando, que a gente vai precisar obedecer, né, em fé, porque é sempre um exercício de fé, obedecer é um exercício de fé, em muitos momentos vai parecer sacrifício. Poxa, mas vou ter que fazer isso. Que sacrifício. Mas é sacrifício, gente, para a sua carne. Você tem que entender que você é de Jesus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, um ser espiritual. Amém? E aí vai ser sacrifício para a sua carne, não no espírito. Se você a Bíblia diz que é para a gente viver no espírito e jamais a gente vai satisfazer as obras da carne. Se a gente vive com essa consciência de que a gente é esse ser espiritual firmado na palavra, se a gente vive nesse lugar, a gente vai, sabe o quê? Quando tiver uma situação para a gente obedecer, isso vai ser alegria e prazer para a gente. Sabe por quê? Porque a nova criatura tem prazer e alegria em fazer a vontade de Deus. Ela já entendeu que a carne dela quer uma coisa e o espírito quer outra. Que ela de verdade quer outra, quer agradar a Deus. A nova criatura tem prazer em fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, a obediência não vai ser agradável. Mas não é agradável para a carne. Mas a carne está morta. A gente tem que fazer ela morrer todos os dias. A carne vai dizer assim, não perdoa. Não posso perdoar. Isso que fez foi muito feio. Isso que fez comigo não se faz, não perdoo. Mas você é uma nova criatura. Você é um espírito vivo. E eu falo, perdoo. Satanás, eu vou perdoar para que você seja envergonhado. E para que Deus seja glorificado. Eu não vou me envolver com isso. Todo mundo faz, mas eu não vou fazer porque eu sou uma nova criatura. E a nova criatura vive nos princípios de Deus. Então, vai ser sacrifício? O mundo diz que é sacrifício, que você não está fazendo a sua vontade. Gente, nós nascemos de novo para fazer a vontade de Deus. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E esse tem que ser a nossa vivência também como nova criatura. E aí,
Outra situação que a gente vê na palavra está em Atos 27. Essa história eu até te aconselho. Depois, em casa, dá uma lida nesse capítulo de Atos 27. Fala do momento em que Paulo foi levado preso. E aí, ali você vai vendo no relato que Paulo teve uma palavra de conhecimento. Veio uma palavra de conhecimento no coração dele, de que, está lá no versículo 10 e 11, de que aquela viagem ia ser difícil, que não era para eles saírem. Diz assim, versículo 10 e 11, Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia, a palavra diz, o centurião não quis dar ouvidos a Paulo. Preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário. Uma tempestade veio sobre aquele navio durante vários dias. E aí no versículo 20 diz, nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se contra com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos a esperança da gente ser salvo. Mas ali, naquele barco, tinha um homem que vivia em obediência a Deus. Ali, naquele barco, tinha um homem que estava no centro da vontade de Deus. Um homem que era obediente. Um homem que vivia posicionado em fé. Esse homem era Paulo. E aí, no versículo 21, diz assim, Paulo se pôs em pé no meio deles e falou, Senhores, vocês deviam ter me dado ouvido e os meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado tanto dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto a vocês que vocês tenham bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e me comunicou, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante do César. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E Paulo era um homem no centro da vontade de Deus, um homem que respondia em obediência, um homem que respondia posicionado. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Olha Paulo ali posicionado naquilo que Deus disse. Não olhando a circunstância, sendo obediente. Certamente seremos arrastados para alguma ilha, Paulo falou. Sabemos que quando estamos em obediência à vontade de Deus, ainda que o mar fique agitado, estamos seguros e nada será perdido. Gente, a gente precisa ter em mente que o Espírito Santo sempre vai guiar a gente às melhores escolhas. Ele sempre vai dar direção. Pensa num homem que passou por desafio, gente. Todas as vezes que ele se colocou na posição de obedecer a palavra de Deus, ele enfrentou desafios. Foi Paulo. Mas em todas as situações ele foi obediente. Em todas as situações, Deus viu ele e colocou ele num lugar de cumprindo a vontade. Responder a Deus com um posicionamento de fé e obediência, muitas vezes levará a gente a desafios. Mas em todos eles nós seremos fortalecidos. E em todos eles nós seremos mais do que vencedores. Amém? O que Deus tem pedido para você obedecer? Qual tem sido a sua resposta? Eu não sei o que Deus está pedindo a você. Não sei se é coisa específica, igual ele pediu para Noé. Mas uma coisa eu sei, que tem coisas na palavra que são claras, que Deus já está pedindo para a gente. Vou só citar alguns versículos aqui. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Eu não sei, gente, o que fizeram com você, mas você tem duas opções. Obedecer à vontade de Deus ou não. Sempre vai ser assim. A gente vai ter sempre duas opções. Não sei se você foi abandonado, traído, se puxaram o teu tapete no seu trabalho. Mas você tem sempre duas opções. Fazer o que Deus está dizendo. Ou fazer a sua vontade. E responder a Deus sempre vai levar a gente para experimentar mais de Deus. Responder a Deus sempre vai fazer a gente experimentar mais de Deus. O que Deus está pedindo a você para responder? Para você amar essa pessoa aí que está vindo na sua cabeça? Para orar por essa pessoa? Para abençoar essa pessoa? Para de falar o que fizeram para você, gente. Para de falar o que fizeram para você.
Começa a falar o que Deus fez por você. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que Deus está pedindo para você responder hoje em obediência? Está pedindo para você perdoar? Está pedindo para você abrir mão? Está falando para você, esquece o que passou. Está paralisado aí nesse lugar. Esquece o que passou, tem coisa nova para você viver e você está agarrado aí. Deus está só esperando a sua resposta em fé, gente. Esquecer o que passou e seguir avançando para aquilo que está à sua frente. Foi o que Paulo falou para a gente também. Perdoa. Lucas 6:38. O que Deus está pedindo a você para responder em obediência? Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será a medida para medir vocês. O que Deus está pedindo para você? Seja generoso. Dê. Dê como Ele deu o melhor. Provérbios 11:25 diz que o generoso prosperará. Provérbios 22:9 diz que quem é generoso será abençoado. Atos 20:35 diz que há mais felicidade em dar do que em receber. O que Deus tem pedido para você dar? Atenção, dar seu tempo, dar seus dons, seus talentos, seus recursos. O que Deus tem pedido para você dar? Dar o seu melhor louvor. Você veio para cá, teve um momento de louvor e adoração. Você deu o seu melhor. Gente, pode ser o último culto. Eu sempre acho isso, que pode ser o último culto da minha vida. Eu venho para cá achando que pode ser o último. Jesus pode voltar hoje. Então eu vou fazer o meu melhor. Porque nesse corpo pode ser a última oportunidade. De eu levantar meus braços. De eu cantar bem alto. O que Deus está pedindo para você dar? Seja ousado. Hebreus 10:25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Vocês estão vendo que o dia se aproxima, gente? Você consegue perceber os sinais de que o dia se aproxima? E aí Deus fala para a gente assim, não deixa de congregar. O que Deus está pedindo para você? Para você se congregar? Para você se envolver? Para você fazer parte? Mateus 5:40, eu estou só trazendo texto, gente, do que Deus diz na palavra. Que você não precisa nem ficar procurando assim, o que Deus está dizendo para eu obedecer. Está escrito. Mateus 5:41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Faça mais que o normal para viver o sobrenatural. Deus falou isso comigo. Faça mais que o normal para viver o sobrenatural. Nesse contexto aí, era para os judeus. Os judeus eram obrigados a carregar as coisas dos soldados romanos. Se o soldado romano te obrigasse a carregar a mochila dele, o judeu que era naquele contexto, era um povo dominado, tinha que carregar. E aí Jesus fala assim, se te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por quê? Aí está no versículo 45 e 48 a resposta. De Mateus 5. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Para que a gente vai andar mais 1 milha? Para a gente ser como Ele. A primeira milha, gente, é um caminho congestionado. A primeira milha, que é o natural, que é o normal, que é o que todo mundo faz. É um caminho congestionado, é um caminho cheio de pessoas. Porque a grande maioria das pessoas vai por ele. É o que? A pessoa. E o Elton está falando disso de manhã. É a pessoa que chega na hora que começa e sai na hora que termina. É a pessoa que faz apenas o essencial, o que foi contratado para fazer. É a pessoa que faz alguma coisa porque está recebendo outra coisa em troca. Esse é andar 1 milha. São as pessoas previsíveis. Mas Deus nos chamou para uma vida diferente. Amém? Deus nos chamou para a 2ª milha, que é o caminho da excelência. É um caminho livre. É um caminho até deserto às vezes, porque você não vai ver ninguém fazendo. Mas nós fomos chamados para esse caminho. É o caminho das pessoas que vão além da obrigação. É o caminho das pessoas que surpreendem.
É o caminho das pessoas que não se comparam com outras. Tipo assim, mas ninguém está fazendo, também não vou fazer, não. É o caminho das pessoas que buscam a sua melhor versão. Eu já fiz isso, agora eu vou fazer mais. Eu já fiz desse jeito, mas agora eu sei fazer melhor. É o caminho das pessoas que dão o seu melhor. Você lembra de Maria? Lá em João 12, que ela derramou aos pés de Jesus um unguento de valor muito alto. Que ninguém tinha coragem para fazer, aquela mulher fez. E aí, de forma prática, fiquei pensando nisso. Marido, quando a sua esposa te pedir para lavar a louça, enxuga, guarda, vai além. Amém, mulheres? Vai além. Quando te pedir para botar o lixo para fora, não bota só aquele da lixeira grande, sai olhando nos banheiros, cata o lixo dos outros lugares. Vamos ser práticos, gente, para o dia a dia. Mulher, quando seu marido te pedir um cafezinho, bota a mesa arrumadinha, né, Cássia? Faz arrumadinha, faz de um jeito diferente, faz com excelência. Quando a tua mãe quando te pedirem para fazer alguma coisa, a gente faz mais. Nós podemos fazer mais. O mundo faz só o que acha que tem que fazer. Mas nós somos livres para fazer mais. Quando seu amigo te pedir uma carona até o ponto, leve ele em casa. Surpreenda. Leve ele em casa. Quando o professor na sua faculdade passar um texto para você ler, vai nele e pergunta assim, tu tem outra indicação não? Porque eu queria me aperfeiçoar mais nisso. Gente, nós fomos chamados para excelência. Quando alguém te pedir para orar, não diz vou orar e não ora. Porque tem um monte de crente que faz isso. Pode contar comigo. Mas esquece. Ora na hora, gente. Parou, a pessoa te parou. Pediu oração, ora na hora. Seja rápido, faz com a não. Seja rápido. Quando você for fazer o seu devocional, não faz mecanicamente, não. Entende que você está ali com ele. Que ele parou a eternidade, abriu uma janela na eternidade para estar com você. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. A gente está falando de coisas que já estão escritas e que Deus já falou e que ele está pedindo para a gente obedecer. Queria que você lembrasse disso. Em todas essas situações, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estou falando isso porque Deus falou muito forte quando eu cheguei nesse ponto. O que Deus está pedindo para a gente responder em obediência? Abandonar as más companhias? Sai fora desse grupo. Não sei se é para você. Não se associe com essa pessoa. Provérbios 13, 20 diz assim, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Gente, relacionamentos não são neutros. Relacionamentos não são neutros. Não há neutralidade no seu relacionamento com as pessoas que você convive. Por isso você precisa escolher com quem você vai conviver. Você precisa andar com gente que já chegou onde você quer chegar. Onde você quer chegar em Deus? Você precisa andar com gente que já chegou onde você quer andar com Deus. Relacionamentos não são neutros. Por isso que Deus nos chama para um envolvimento com Ele. Porque à medida que a gente se envolve com Deus e com a palavra, a gente se parece com Ele. Salmo 1:1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. O que Deus está pedindo para mim e para você, para a gente responder em obediência? Para escutar o conselho dele, guardar a palavra dele, andar por ela? Quem você anda escutando e pedindo conselho, gente? Com quem você se aconselha? Quem é o amigo com quem você se aconselha? É o seu amigo de trabalho? Quem é o seu psicólogo? Ele é crente? Vou ser bem claro, gente. Porque se não for, ele não tem um conselho de Deus para você. Abre comigo aí, a gente está quase terminando. Eu sei que estou passando da hora, mas é importante. Não sei se você conhece essa história. Está lá em 1 Reis 12. Fala de Roboão, filho de Salomão. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. 1 Reis 12 diz assim. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei.
Roboão era o sucessor, tá, gente? Seria o sucessor de Salomão. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. Esse homem estava refugiado no Egito, com medo de Salomão. Quando ele soube que Salomão morreu, ele voltou. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Foram todos falar com aquele que seria o rei, né? Que era o sucessor, Roboão. E disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas, ou seja, os impostos são altos. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu. Olha o que é a resposta de Roboão. Voltem daqui a 3 dias. Tipo assim, vou pensar no que vocês estão falando. E aí eu vou dar a resposta. Então eles foram embora. E o rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, os sábios que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar ao povo? E eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a esse povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão, a palavra diz, não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselhos você me dão? Ele perguntou para os amigos dele. O que é que eu digo para o povo diante disso que eles estão pedindo por cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: olha o conselho que Roboão recebeu. O meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas? Eu vou aumentar ainda mais o peso delas. Ele castigou você com chicote? Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a falar com Roboão, para saber qual era a resposta. O rei desprezou, versículo 13 diz, o conselho dos homens mais velhos, e falou duramente com o povo, como os jovens o haviam aconselhado. Então, gente, nesse ponto aqui, Deus tem falado para a gente seguir o conselho da palavra, para a gente obedecer o conselho dele, o conselho de pessoas que nos aproximam dele, e não seguir o conselho dos ímpios. Você viu o que aconteceu aqui? E nesse ponto, todo o reino é dividido, porque Roboão seguiu o conselho de ímpios. E aí, Deus foi falando comigo algumas coisas. Casamentos e famílias estão sendo destruídos por causa de conselhos que se buscam em pessoas que não andam segundo a verdade. Seu amigo do trabalho, pessoas que tiveram uma experiência ruim. Jovens estão abandonando os planos de casar, porque ouvem o conselho mentiroso do mundo, dizendo que família é uma instituição falida. Isso é mentira de Satanás. É a mentira contada no mundo. Pessoas abrem mão de uma vida de santidade e seguem o conselho do mundo. E o conselho do mundo é assim: o que importa é você ser feliz, é você fazer aquilo que te faz feliz. Mentira, engano, conselho do ímpio. Porque fazer a vontade do Pai é a alegria da nova criatura. Pessoas que têm seguido o conselho dos ímpios e seguem num caminho de corrupção. Ah, fica tranquilo, todo mundo faz isso. Mas nós somos chamados a viver uma vida diferente. Chamados a responder em obediência. E a bênção está do outro lado da obediência. A pastora Elinho fala isso. Responder em obediência. Sempre pode parecer, vai parecer muitas vezes um sacrifício. Mas como eu te falei, é para a sua carne. Mas no espírito vai ser contentamento. Responder em obediência é fruto da revelação do amor e do caráter de Deus. Só responde em obediência à palavra aquele que não tem medo e que já entendeu que o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que já entendeu que foi amado. Gente, queria que você ficasse de pé. Nós somos livres para obedecer, gente. E o lindo da nossa jornada, o que me anima na nossa jornada, é que ele disse que nós nunca estaríamos só. Que nós temos em nós a palavra no nosso coração. E nós temos o Espírito Santo que nos dirige em todas as coisas, que nos revela a palavra. Lucas 11:28 diz, ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra e que obedecem. Nós fomos chamados para dar respostas de fé, para experimentar uma vida que responde, posicionada na palavra, e uma vida que responde em obediência.
Queria que você fechasse os seus olhos aí e falasse com Deus, se comprometesse. Deus está te chamando para responder. Nós vimos hoje tantos textos de coisas que Deus já falou e que Ele está esperando um posicionamento seu e meu para a gente responder obedecendo. No que você precisa obedecer? Oh Deus, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pelo ensino da Tua palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, pela direção que nós temos em Ti. Nós abrimos o nosso coração e nos comprometemos nessa noite com tudo aquilo que foi dito. Nós queremos obedecer. Você pode levantar sua mão e dizer: Deus, eu quero obedecer. Eu quero responder em obediência. Obrigada, Senhor, porque nós já estamos habilitados pela palavra e pelo Espírito a responder em obediência. Oh Deus, que a gente cresça nesse entendimento e que a nossa alegria seja plena à medida que a gente responde obedecendo. Eu te louvo, Senhor, exalto o teu nome e te engrandeço nessa noite, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Rei e Senhor, e nós nos submetemos à tua palavra, à tua direção. Muito obrigada pela vida extraordinária, maravilhosa e sobrenatural que nós fomos chamados para viver, essa vida de fé. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, meu irmão, pode agradecer a Ele, render a Ele honra, glória e louvor. Aleluia, nós chamamos Jesus, nós chamamos. Aleluia.